Olá, Marie Batiá. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit. E hoje nós vamos falar mais propriamente da formação do homem, né, no Jardim do Éden. E é Gênesis capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 4 e vou começar a pontuar a partir do momento que a gente for ver a questão do jardim e de Yahweh colocando o homem no jardim. Né? Gênesis, Bereshit, capítulo 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Yahweh, Elohim, os criou. Nós pontuamos na última aula que aqui é a primeira vez que aparece o nome do Criador com o tetragrama, né? Yahuwah, Yod, He, Vav, He. Então, esse nome é um nome de relacionamento. Antes não havia ser humano. Aqui, quando o ser humano vai ser criado, aparece então este nome, que é um nome que denota relacionamento do Criador conosco, com o ser humano. Então, é a primeira vez que aparece aqui o nome do Criador, o tetragrama, Yahweh. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Yahweh, Elohim, não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E aqui, nessa segunda narrativa de Gênesis, né, das gerações dos céus e da terra, a gente vê que ele está aproximando algo do sexto dia, né, que ele está aqui, ele vai tratar do sexto dia, que é da criação do homem. E, de certa forma, aqui nós vemos que as plantas, elas estavam criadas já no terceiro dia, mas provavelmente no potencial de sementes. Então, como não havia chovido ainda, não havia quem regasse e não havia quem cuidasse, aqui as plantas, na forma de semente, ainda não haviam brotado sobre a terra. É isso que nos diz o verso 5. E aí, continuando no verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Yahweh, Elohim, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos a descrição detalhada da formação do ser humano, que é a mistura da terra, o pó da terra, com o fôlego divino do céu. Então essa intermediação, essa junção de céu e terra, formando o ser humano, o que denota um propósito para o próprio ser humano, que é ser esse vínculo, essa ligação entre céu e terra. Plantou Yahweh, Elohim, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então aqui nós vemos que o homem foi formado numa região da terra que se chamava Éden, né? O Éden quer dizer paraíso ou delícias, deleite, né? Alguma coisa assim. Jardim do Éden, jardim do paraíso, jardim das delícias, jardim do deleite. Tá? E aí, o que nós vemos? Nós vemos que o homem foi formado fora do jardim do Éden, numa região chamada Éden, depois de ter formado o homem. O Criador, ele planta um jardim para ali colocar o homem a quem ele tinha formado. Então, é bem interessante esse conceito de plantar um jardim, né? E estabelecer um local, porque nós vamos ver no decorrer aqui desse nosso estudo hoje, que várias coisas aqui vão denotar que este local especial que o Criador ele faz para que ele colocar o homem e para ali tabernacular com o homem, interagir, se relacionar com o homem, é um tipo do reino de Deus, é um tipo de um templo,
de um tabernáculo, onde antes também o Criador se manifestava num determinado local para se encontrar com o ser humano. Então, a gente vê que, por exemplo, em Êxodo 15, verso 17, nós lemos um cântico de Moisés com o seguinte teor: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Iahua, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, aqui nós temos que, num cântico profético que Moisés faz depois da saída do Egito, né? Nesse cântico profético, ele fala que o Criador vai introduzir o seu povo e o plantar num monte sagrado, que é uma herança, um lugar especialmente preparado para a habitação, um santuário. Nós vemos que esse projeto que se estabelece lá no Éden, quando o Criador ele forma Adão, e aí o tira, planta um jardim e coloca Adão ali. Isso aqui é repetido aqui nesse cântico. E nós vamos ver que isso é um fractal. É uma coisa que é repetida várias vezes, o que vai denotar exatamente que toda a história de Gênesis não é simplesmente uma história, é um projeto do Criador, do Éden para o Éden, a restauração de todas as coisas. E nós devemos lembrar até de quando Jesus diz para o ladrão da cruz, o bom ladrão, né, que diz, hoje, eu te digo hoje. Porque, na verdade, Yeshua não foi para o paraíso naquele dia. Ele ficou 3 dias e 3 noites embaixo da terra. Ele foi proclamar vitória sobre a morte, aos espíritos em prisão. Ele foi proclamar, declarar: ó morte, onde está o teu aguilhão, onde está a tua vitória? Então, ele não foi para o paraíso naquele dia, né? Ele não ressuscitou no primeiro dia, logo imediatamente à sua morte. Ele ressuscitou no 3º dia, como estava profetizado. Então, ali a fala com o ladrão da cruz foi: pois eu te digo hoje. É uma expressão idiomática, é uma expressão que enfatiza um falar. Estarás comigo no paraíso, não hoje. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, essa expressão, o que é o paraíso? É esse lugar do reino de Deus, que o segundo Adão, conforme Paulo ele ensina, até aí a gente vê isso em Romanos 5, verso 14, né, que aquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, ele vai realizar de modo perfeito, né? E ele não vai realizar, ele realizou de modo perfeito, né? A morte, entretanto, Romanos 5,14, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja, aqui as escrituras dizem que Adão é um tipo do Messias, ele prefigurava o segundo Adão perfeito, ele é um tipo do Messias, né? O que quer dizer? Vamos aproveitar e dar uma destrinchada nesse versículo 14 de Romanos 5. O que quer dizer que reinou a morte desde Adão até Moisés? Quer dizer que a morte começou com Adão. Antes de Adão não tinha morte. Então foi o pecado de Adão que inaugurou a morte, o morrer para o ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. E por que então a morte vai até Moisés? Porque aqui em Romanos, Paulo vai explicar que por causa da Torá, da lei, ela definir o que é o pecado, e o pecado gerar a morte, que a partir disso, quando você tem uma lei que diz, isso é pecado, e o pecado gera a morte, a consequência do pecado é a morte, a partir desse momento, você tem a morte estabelecida. Então, olha só, está aqui, está estabelecido, né? A morte reina, mas a mesma lei que define o pecado como morte, ela traz
a promessa do Salvador, do resgate, essa lei. Então, a partir da Torá de Moisés, o mundo inteiro, porque a Torá foi dada para as 12 tribos de Israel, e foi dito que eles deveriam ser luz para todos os povos. Nós somos esse Israel de Deus, né, junto com os ramos naturais, os ramos enxertados, né? Então, luz para todos os povos. A Torá é para todo mundo, né? A palavra de Deus, ele deu no deserto, no Monte Sinai, no deserto. Por quê? Para que ninguém achasse que era dono, né? Ele não deu para um país, uma região, não. Ele deu no deserto, para todo aquele que ouvisse e recebesse, né? Então, a partir de Moisés, nós temos oficialmente a palavra da verdade estabelecendo o caminho de vida e salvação através do Messias, né? Então, por isso que a morte reina até Moisés. A partir disso, toda a profecia escrita a partir de Moisés, desde Gênesis 1, da primeira letra de Gênesis, nós já temos então a possibilidade do resgate, da restauração da vida eterna no Messias, né? Então nós vemos que aqui em Romanos 5,14 diz que o primeiro Adão prefigurava esse segundo Adão perfeito, né? Que havia de vir e restaurar todas as coisas. Então, nós não devemos ler Gênesis simplesmente como um livro histórico, que é. Jesus tratou ele como um livro histórico, e ele é. Mas não é simplesmente um livro histórico. Ele é um livro profético que trata das coisas profundas do projeto de Deus para o seu povo, que ele quer nos restaurar. É como se ali tudo fala sobre a verdade em semente. A palavra é uma semente. E ali, nessa semente, está determinado um projeto, um propósito e um destino. Se escolhermos a semente da árvore da vida, o nosso destino será a vida. Todavia, se escolhermos a semente da outra árvore, o nosso destino vai ser o destino que o primeiro Adão e Eva tiveram, a morte, né? Porque a outra árvore, ela é caminho de morte. A árvore da vida é caminho de vida. E em Provérbios 3,18, nós temos estabelecido que a Torá, que é a palavra de Deus, a verdade, ela é árvore da vida. Mas o que nós queremos mostrar também é que aqui nós já vemos desenhado o projeto, desde o início, o projeto daquilo que o Criador, ele projetou, o projeto que ele projetou, perdão, mas é aquilo que ele desejou para o ser humano e que será cumprido, porque a palavra do Criador, ela se cumprirá, né? Não foi com o primeiro Adão, mas foi a partir do segundo Adão, no segundo Adão, em todos que em Adão forem vivificados, né? Porque a gente tem isso também, Paulo falando isso, né? Que o primeiro Adão, ele trouxe a morte, mas o segundo Adão, nele nós fomos feitos, ele foi feito espírito vivificante, para que na vida dele nós tenhamos vida, né? Então, a gente vê que em Êxodo 15:17, no Cântico de Moisés, como projeto redentor, uma alusão ao Éden, ao Jardim do Éden, né? Trarás eles para dentro aqui e os plantarás na montanha da tua herança. E tudo indica que o Éden era um local elevado. A gente vai continuar lendo aqui, e os rios, né? O rio, que havia um rio que descia, né? E que aí se ramificava em 4 braços. Vamos ler um pouquinho mais. Vou ler novamente o verso 8. E plantou Yahweh Elohim um jardim no Éden, na direção do Oriente. O Oriente é onde o sol nasce, é a origem de tudo nas Escrituras, sendo que é para onde nós estamos voltados. Toda a entrada, por exemplo, a entrada do tabernáculo era no Oriente, né? Você entrava no Oriente e caminhava, a Arca da Aliança era no Ocidente, né? A tribo de Judá acampada na frente, na porta da frente, no Oriente, né? Mas só que no hebraico é como se você sai do Oriente, você caminha de modo circular, para quê? Para
indo na direção do ocidente, como é uma aliança, um círculo, você vai voltar ao ponto de origem. Porque as escrituras, elas não mudam nada. A escritura, ela é sobre o retorno, sobre a restauração. É do Éden para o Éden. Então, aqui nós vamos ver, continuando a ler, 9. Do solo fez Yahweh e Elohim brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim, haviam duas árvores. E alguém poderia perguntar assim, mas por que duas árvores? Por que ele não botou só a árvore da vida no meio e deu uma escondida na árvore da árvore má, que não era para comer, lá no fundo do jardim, em algum local mais difícil de encontrar, né? Por quê? Porque para que exista amor, é necessário que haja escolha, né? E aí a gente vê que o projeto de Deus é o seguinte, nas Escrituras, e a gente vê isso desde Gênesis até Apocalipse. Ele nos amou primeiro, mas quando ele faz o ser humano e ele planta um jardim, um local especial, onde ele ali vai encontrar, na viração do dia, 2 vezes ao dia, 6 horas da manhã, do escuro para o claro, 6 horas da tarde, do claro para o escuro, 2 vezes na viração do dia, né? Ele vai encontrar com esse ser humano para interagir com ele, né? Ali é ter um relacionamento, e esse relacionamento ele quer que haja a partir de um amor. O amor é uma escolha. Agora, o amor verdadeiro, ele é amar com exclusividade. Amar querendo agradar, amar desejando ser fiel, né? Isso é o amor real, né? Então, haviam duas árvores porque era necessário que houvesse escolha, porque é a escolha que marca a possibilidade de você ter liberdade para amar ou não amar, né? E no meio do jardim, no centro de tudo. Quando a gente vai ver muito depois, mas já fazendo os links, em 1 Coríntios 6, quando Paulo ensina que nós devemos ser um templo para o habitar de Deus através do seu Espírito Santo, né? E a gente vê que no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e a gente sabe pela parábola do semeador sobre semente e coração sobre solo. Então, no meio do nosso tabernáculo também tem um local especial, que é o nosso coração, onde nós podemos escolher ter as sementes da árvore da vida ou as próprias palavras. O que são sementes? As sementes são palavras. Yeshua, na parábola de Mateus 13, na parábola do semeador, ele explica exatamente isso, que o semeador saiu a semear e as sementes são as palavras. A palavra de Deus é essa semente, né? E a gente vai ver então que essa árvore da vida é a Torá, Provérbios 3, 18. Tá? E o jardim, ele é feito como esse local para um relacionamento, que depois a gente vai ver isso reproduzido no tabernáculo, que depois a gente vai ver isso reproduzido quando Yeshua vem, ele diz, olha, o reino de Deus está aqui na sua frente. Quando a gente vê lá em Apocalipse, a nova Jerusalém descer adornada, e no meio dela tem árvore da vida e um rio de águas cristalinas, né? É esse mesmo rio, é esse mesmo Éden, é esse paraíso que Yeshua fala ao ladrão da cruz. Eu te digo hoje, você que se arrependeu e que quer receber, então, o meu sacrifício, você vai estar comigo no Éden, no paraíso, no jardim das delícias, no deleite. E vamos continuar. Verso 10. E saía do rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços ou 4 cabeças, né? O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também encontram-se lá o bidélio e a pedra ônix. É interessante que quando Davi
ele vai falar sobre os elementos do templo, né? A gente tem uma narrativa disso lá em 1 Crônicas 29, a partir do verso 2. Davi fala dos elementos: ouro, prata, ferro, madeira, ônix, pedras brilhantes de cores vivas, pedras preciosas em quantidade abundante, são os materiais que ele vê e que precisam ser separados para quando o templo for construído. E a gente vê na descrição, lá com Moisés, na descrição da construção do tabernáculo, também que no ombro do sumo sacerdote havia uma pedra de ônix em cada ombro, onde estaria escrito o nome das 12 tribos de Israel. Nós vemos sobre o bidélio, no livro de Números, que o maná ele tinha um aroma parecido com o bidélio. Então aqui, quando a gente lê esses elementos aqui em Gênesis, e a gente procura onde eles aparecem novamente, não é à toa nem coincidência que esses são elementos do tabernáculo, são elementos do templo, são elementos do Jardim das Delícias, do Jardim do Paraíso, e são elementos da Nova Jerusalém, que é a restauração desse jardim, tá? Então, isso não é à toa, é porque são a mesma coisa que nós precisamos enxergar para entender. E entendendo, nós vamos ver a maravilha que é todo esse projeto, esse propósito do Criador em nos chamar, em querer nos restaurar toda a criação, aquela que o escolher para estar com Ele, para viver nessa plenitude, essa abundância, essa bondade. E podendo, aqueles que não desejarem, escolher viver das suas próprias palavras, dos seus próprios pensamentos, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí não é o bem e o mal separados, é o bem e o mal sincréticos, misturados, aquilo que eu acho que é bom, porque tem um pouco de bom, porque o engano ele está nessa mistura. E veja, mais adiante, quando a gente for ver a astúcia do inimigo, que aqui vai ser chamado de uma serpente, né? Essa astúcia, ele lida com engano, ele não mostra mal. O adversário das nossas almas, ele vem oferecendo uma libertação, ele vem oferecendo como se fosse uma grande vantagem. Ele não diz, né? Então, quando a gente acha que a gente evoluiu em relação ao projeto de Deus, agora melhorou, aquilo ali era para os primatas, né? Era para os primeiros, os judeus, né? Ali, negócio de Éden, Torá de Moisés, já passou. Nós não poderíamos estar mais enganados, porque, na verdade, Isaías 46, 9 e 10 diz lá nessa profecia que todo o fim está revelado desde o princípio. O que é o princípio? Bereshit, o princípio. Aqui em Gênesis, nos primeiros 4 capítulos, nós temos toda a profecia, que vai ser repetida vez e mais vez e mais vez, da mesma forma que um pai amoroso, cuidadoso, zeloso, ele ensina para o seu filho, repetindo de muitas maneiras. É a multiforme graça, a multiforme sabedoria do Criador, e nos chamar e nos convidar para a gente ouvir, entender, saber o projeto, não errar o nosso propósito, atender a essa voz, querer ser obediente, não errar mais onde Adão errou, e acertar como o segundo Adão acertou, e viveu a perfeita obediência. Ele era o projeto, né? Já estava lá tipificado no primeiro Adão. 4 nas Escrituras, a gente vê 4 rios, né? 4 fala de uma plenitude geográfica, né? Nós temos uma plenitude daquilo que Deus desenhou. Nós temos 4 estações no ano que perfazem todas as vivências das estações. Nós temos os 4 cantos da terra. Como juízo, nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 grandes juízos, está lá em Ezequiel também. Na verdade, nada no Novo Testamento está só no Novo Testamento. Sempre tem, no mínimo, mais uma testemunha o que a gente chama de Antigo Testamento, que é a primeira aliança, que é a única escritura que havia na época de Yeshua e todos os seus discípulos e apóstolos, incluindo Paulo, né?
Então, esse 4, ele fala dessa plenitude, né? Então, 4 rios, como se esses 4 rios eles fossem dar conta de toda a amplitude da criação de Deus. Vem de um rio cristalino, que é o mesmo que a gente lê em Apocalipse 22:1, aquele rio de água cristalina, que sai do trono de Deus, né? E onde está no meio do jardim a árvore da vida, né? E é a mesma cena. O que foi mostrado para João, o revelador, João de Apocalipse, é isso aqui, é o Jardim do Éden. Então, se nós lermos as duas coisas, a gente vai entender um pouco melhor sobre o que João viu. E a gente vai entender um pouco melhor sobre o que Gênesis está nos explicando. E aí, fala do segundo rio, que era o Gion, o terceiro rio, o Tigre, e o quarto rio, o Eufrates. E aí no verso 15 diz assim, tomou, pois, Yahweh Elohim, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Aqui, a gente lendo assim rapidamente, poderia parecer, está repetindo, eu já li que ele colocou o homem no jardim, no verso 7. No verso 8, plantou um jardim e colocou o homem que havia formado, né? Plantou o jardim. As mensagens são diferentes. Ali ele estava dizendo o seguinte, olha, o Criador fez um lugar especial para colocar o homem. Nesse lugar especial que ele preparou, ele colocou o homem. Aqui no verso 15, ele está nos comunicando alguma coisa um pouco mais além, que é o seguinte, que é o propósito da criação do homem. Para que o homem foi criado? Né? No verso 15, a gente deve entender isso. Tomou, pois, Yahweh Elohim, Deus, o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar, a palavra no hebraico aqui é abodá, de ebed, de servo, de servir. Essa mesma palavra, aliás, as duas palavras, abodá e chamar. Essas duas palavras era exatamente o ofício dos sacerdotes em relação ao tabernáculo. Os sacerdotes, eles eram sacerdotes no tabernáculo e a sua missão era servir e proteger e guardar, né? Por isso que muitos estudiosos veem aqui no Jardim do Éden, nessa descrição de Gênesis, Adão sendo colocado como um sacerdote do Altíssimo, como o segundo Adão exatamente prefigurando isso para o quê? Só que não era para nada, era para servir a criação, dominando sobre os animais, sobre as plantas e adorando ao Criador, se relacionando com Ele, amando-o, obedecendo, respeitando, né? Reinando, mas a partir da direção do Criador. E proteger, chamar, essa mesma palavra nós vemos usada quando, após o pecado de Adão e Eva, o Criador coloca 2 querubins na porta do Éden, na entrada do Éden, para o guardar ou proteger, chamar. E aí cai uma ficha. Quanto Adão falhou, ele falhou em proteger o jardim, porque depois que ele pecou, o Criador colocou anjos para proteger dele não voltar e de ninguém mais entrar, que não deveria entrar lá. Então, Adão, ele falhou em proteger o jardim, ele falhou em proteger Eva, porque os dois estavam num estado de pureza, de inocência, né? Os olhos eram bons, nada misturado, nada sincrético ainda havia entrado, eles não conheciam, eles não tinham malícia, maldade, mentira, nada disso era normal para eles. Então, eles precisavam proteger para que isso não entrasse. E, de certa forma, cada um de nós é chamado a ser sacerdote em nossas casas. E nós somos chamados também a isso,
a proteger e a servir os nossos lares, mas não da forma que nós entendemos ou preferimos, mas da forma como o Criador nos instrui e nos orienta na sua palavra de vida. Por isso que precisamos conhecer essa palavra de vida, para não errarmos, porque ela é a árvore da vida. Então, para não, nem por distração, nem por ignorância, ficarmos comendo do fruto da outra árvore e aí herdarmos toda sorte de males. Porque se a Torá é a árvore da vida, a árvore que é o nosso próprio entendimento, fazer o que nós achamos melhor aos próprios olhos, isso é a outra árvore, isso é a rebelião, isso é eu querer chamar de bem, de bom, de certo e o que for, aquilo que eu prefiro, isso é o fruto da outra árvore. Isso é rebelião em relação ao Criador. Ele nos dá essa escolha. Por isso haviam duas árvores. Mas não é a melhor escolha. Devemos lembrar que em Deuteronômio 30, ele diz, eu chamo os céus e a terra como testemunha, que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Um é o caminho da árvore da vida. Eu que botei árvore, porque um é o caminho da vida. Mas qual é o caminho da vida? O caminho da árvore da vida é o caminho da vida. O outro é o caminho da morte e da maldição, que é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, apartado de Deus. O sincretismo, a mistura, aquilo que o ser humano acha melhor para ele mesmo. Então, essa árvore ali dá em morte. Mas o que o Criador nos diz em Deuteronômio 30? Escolhe, pois, a vida para que vivas, pois Ele não deseja que nós erremos. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não deseja que nenhum de nós erre o caminho. Mas o mais que Ele pode fazer é nos convidar e nos propor, e nos apresentar, e nos dizer que Ele usa pessoas como nós, para dizer, olha, existem dois caminhos, existem duas árvores. Um é apertado, é estreito, um está escrito ali pela mão do Criador. Ele nos deu na Bíblia para conhecer. O outro é tão largo que cabe qualquer coisa. É o que você achar melhor, é o que alguém te dizer que é o melhor, é o que a cultura, o espírito da época achar melhor. Esse caminho largo, ele gera morte, ele dá destruição. Então, aqui pelas palavras que nós lemos, é para que nós consigamos enxergar e associar que o jardim do Éden, como um espaço bem delimitado, dentro da região do Éden, era um espaço como o tabernáculo, como será a Nova Jerusalém, como é o reino de Deus, quando nós preferimos e escolhemos viver perante a face do Criador. E Ele só permite e recebe aqueles que, depois de receberem o presente merecido, que é o dom da salvação, o sangue do Cordeiro, escolhem andar em obediência, escolhem andar na árvore da vida. Não sem pecar nunca, mas sem pecar nunca de modo proposital, sem escolher expressamente viver no pecado. O pecado como acidente. E olha, talvez muitos não tenham conhecimento ou tenham ouvido falar, mas tem um verso em Provérbios 28, capítulo 28, verso 9, que diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a Torá, a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você é chamado a conhecer o caminho do Criador, e você ouve e começa a saber, olha, isso é certo, isso é bom, isso é justo, isso gera vida, e você desvia, isso aí não quero não, isso aí não quero não. Eu quero viver para mim mesmo. Não, eu vou fazer o que eu acho melhor. Eu não vou ter nenhum dia para me separar para o Criador, não, como o Shabá que ele falou. Vou comer o que eu quero, acho melhor, isso aí é besteira. Eu vou casar com quem eu quiser. Esse negócio é besteira, não precisa ser temente a Deus, não. Ou seja, diferente de tudo aquilo que ele ensina e instrui e orienta como um pai bom. As escrituras dizem que até a sua oração é abominável, ou seja, o pai dele não se zomba. Nós precisamos entender que o que nos é oferecido é um presente,
Mas esse presente, todo presente, ele traz uma responsabilidade. Lembra daquela parábola dos talentos que Yeshua conta? Pois é isso, é os talentos, né? E cada um vai prestar contas. Olha, quem recebeu 5 dobrou. Ah, muito bem, servo bom e fiel. Ah, recebeu 1. Não, eu enterrei porque fiquei com medo. Sei que você é um servo bem severo. E esse, não, sai daqui. Né? Não é recebido. Então, nós precisamos, então, entender que a quem mais é dado, mais é cobrado. Nós temos a responsabilidade por aquilo que conhecemos, devemos conhecer, né? E isso é bênção, é para ser bênção, é um presente. Mas se você rejeita o presente, o que resta? Resta aquilo que você escolheu. E a nossa própria escolha, apartado do presente de Yahweh, gera morte, não gera vida. E é isso que nós precisamos entender. Continuando aqui na leitura. Então, o verso 15 não é exatamente como o verso 8, porque aqui no verso 15, ele usa as palavras que são as mesmas do sacerdote lá do tabernáculo e que nos denota que Adão foi criado para ser como um sacerdote, servir e guardar, proteger o Éden, o paraíso, o jardim do Éden. Aliás, essa mesma palavra, quando os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio 5, com relação ao Shabá, nos 10 mandamentos em Êxodo 20, nos é dito que nós devemos lembrar do Shabá para nos separarmos, para estarmos encontrando com o nosso Criador, como ele fez semanalmente com Adão no paraíso. Ele semanalmente, ele dizia, descansa agora, ele fazia todos os dias, encontrava com Adão, e semanalmente diz, Adão, se separa, se resguarda. Ele fez o Shabá para o homem descansar de toda a sua obra. E ele criou por 6 dias e descansou no 7º dia. Qual foi a criação que o Criador fez? Ele falou e veio a existir. Ele falou e veio a existir. E nos versos seguintes, agora que nós vamos ler, a gente vê que a semelhança do Criador, ele diz para Adão falar, e aquilo que Adão falar será. Exatamente como foi com o Criador. Ou seja, isso seria parte do trabalho, do servir de Adão ali naquele paraíso. Vou começar do verso 16, retomar aqui do verso 16. E Yahweh Elohim lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui no hebraico morrendo, morrerás. Mut, sendo que são conjugados, né? Então, morrendo, morrerás. Aqui também uma coisa que no hebraico a gente vê uma sombra de uma coisa muito mais profunda, intensa. É como se aqui houvessem 2 mortes já sendo descritas aqui, a partir de Adão. Morte e morte. Né? E a vida no hebraico, aqui na Bíblia, é Haim, é uma vida plural, é como se fossem vidas. Então, nós temos uma primeira vida, que é a vida física, nessa nós morreremos, mas a nossa segunda vida, a vida espiritual, podemos não morrer se assim escolhermos a vida do Messias. Então, a primeira morte não nos é facultado escapar, mas a segunda morte sim. Então, temos uma segunda vida e podemos escolher o destino. Verso 18. Disse mais Yahweh, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui é bem interessante porque Ezer, auxiliadora, né? Esse auxílio é um suporte antagônico e eficaz, Ezer Kinegdo. Mas é como se... eu vou fazer um desenho aqui rápido, ver se vocês entendem. Como se a gente tivesse uma barraca, como se fosse uma barraca de camping. E essa barraca, ela tem um mastro que leva para o chão, com um suporte de madeira, que é justamente esse suporte que faz com que a cobertura da barraca ela possa ficar estendida.
Então, esse suporte aqui, que é antagônico a essa cobertura, é o auxílio eficaz e antagônico, que em hebraico é Ezer Kinegdo. E é interessante que, então, na imagem é como se o homem fosse isso aqui e a mulher fosse isso aqui, esse suporte, né, que mantém essa cobertura com a sua máxima funcionalidade. Por quê? Para que adianta uma barraca, uma cobertura murcha? Não vai proteger de nada, não vai proteger da chuva, não vai proteger do sol, não vai proteger. Mas como que essa barraca vai ficar aberta? Com esse suporte antagônico eficaz. Por isso que o Criador diz, olha, não é bom o homem sozinho, eu não fiz o homem para estar sozinho. E é interessante que o homem não está sozinho, ele está com animais, já foram criados, né? Ele está com o próprio Criador, né? Que está lá com ele. Mas o homem sem outros seres humanos não é bom. Isso diz que o Criador nos fez para relacionamento também com outros. E não, um ser humano não é só sexo masculino. Por quê? Porque o potencial da vida, aquilo que ele chama de muito bom, está nessa complementariedade do macho com a fêmea, né? Do iniciador com o receptor, né? Do condutor com o receptor, que isso é design. Então, ele já sabia, então ele disse, não é bom. E esse suporte eficaz, aqui antagônico, muitas vezes, por exemplo, Salmo 20, verso 2, Salmo 33, verso 20, o Criador é o nosso Ezer, o nosso auxílio. Ele é o nosso Ezer, é o Ezer do seu povo. Então, de certa forma, tipo assim, não tem nada machista e nada que diminua a mulher ela ser chamada de uma auxiliadora idônea. Idônea é algo que é capaz de fazer competentemente a função para a qual ela foi chamada e separada e preparada. Isso é idôneo, né? Algo idôneo. Então, nós devemos saber que quando a gente lê que no capítulo 1 ele diz, olha, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, e narra essa criação do homem e da mulher juntos, é porque em termos de criação de seres, eles são iguais em dignidade, ontologicamente iguais. Todavia, o projeto do Criador foi que a sua criação fosse complementar. Ela não é igual uma coisa com a outra, ela é complementar. Uma se encaixa na outra, né? Então, uma tem uma função de manter uma barraca aberta e a outra é a cobertura que protege. Esse mastro, se uma barraca fechada assim, vai ficar todo apodrecido, molhado, se for de madeira, né? E não vai ter, não vai ser bom. Então, um precisa do outro. É assim que o Criador nos fez. E aí nós podemos começar a entender como que a astúcia do inimigo, que diz assim, não, eu vou liberar a mulher, você vai ser muito melhor sendo independente, nem tendo família, você tem que ganhar dinheiro, ser bem-sucedida. Isso é uma mentira, é uma astúcia para roubar as potencialidades do design que Deus nos fez para desfrutarmos, porque tudo o que Ele fez é bom, naquilo que Ele projetou e desenhou. E aí você vai ver, às vezes, uma mulher que é vice-presidente de uma grande empresa, de uma indústria, e ela, como ela foi desenhada para ser esse suporte antagônico eficaz, ela vê lá o presidente meio cabisbaixo, e aí, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu vá lá pegar uma água? Esse cuidado que o Criador colocou em nós como parte do nosso design para exercer para com o nosso marido, com a nossa família, em primeiro lugar, ela vai exercer também, só que de modo desfocado, fora de propósito, fora do design. Mas isso, a gente vê que é parte de quem nós fomos feitos para ser. E se nós conhecermos o conhecimento, ele traz libertação. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E a falta de conhecimento, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então a gente precisa buscar
conhecer para não errar. Verso 19, Gênesis 2:19. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então aqui é quando o Criador, ele permite que a semelhança dele, ele chama Adão a falar, e aquilo que ele falasse seria o nome dos animais. É interessante que o hebraico, ele não é uma língua meramente fonética. Ela é uma língua pictórica que comunica coisas no pictográfico. E além disso, os nomes não são nomes aleatórios. Os nomes denotam essência, caráter, propósito. Por isso que quando a gente lê o nome do Criador, lá em Êxodo 3:14, por exemplo, Moisés diz, mas quem eu devo dizer que me mandou? Eu sou aquele que sou eternamente. Eu sou o grande eu sou. Yah, Asher, Arié, Asher. Então, significa algo. O tetragrama significa algo. Todos os nomes no hebraico significam algo. E aqui, quando Adão é chamado a dar nome aos animais, ele não é chamado a inventar nome para os animais. Ele deveria discernir a característica, o propósito, o design de cada animal. E assim como o Criador fez com a sua criação, ele faria para com os animais. E assim é. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, que a palavra cachorro em hebraico, Caleb, né, é próximo ao coração, é amigo do homem. Né? Então, você discerne uma característica desse animal. Girafa tem a ver com pescoço alongado. Então, tem a ver com a característica desse animal. Então, cada nome que Adão deu a cada um dos animais foi, então, ele discernir, distinguiu a característica do animal e ele falou e assim foi. Né? Tal como o Criador fez com a sua criação. E ao fazer isso, o Criador oportunizou a Adão para que ele visse que nenhum daqueles animais era da mesma essência, com o mesmo propósito, com o mesmo design, com a mesma potencialidade de Adão. E aí que a gente lê o verso seguinte. Todavia, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele não encontrou, então, o seu par ali. E aí, após isso, então Yahweh Elohim fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, com baçar. E a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Isso aqui é interessante também, porque a gente vê que a criação que Yahweh fez desde o início de Gênesis é uma criação que é uma separação. Ele pega o que há de luz e ele separa a luz, ele se retira e ele permite que as trevas existam. Então ele começa a separa a porção seca das águas. Havia águas acima no céu, abaixo na terra. Ele separa, faz surgir a porção seca. E aqui mais uma vez a gente vê essa separação. Ele pega o ser humano e ele tira então a mulher e ele separa a mulher do homem. Com que propósito? Que eles sejam uma só carne. Isso é o conceito de casamento. E aqui a gente vai ver o que Yahweh projetou e desenhou para um casamento baseado na palavra de Deus. E a gente vê que Yeshua, quando ele ensina, ele vai direto. Alguém pergunta para ele sobre o divórcio, é lícito de você a mulher por qualquer razão? E está lá nos evangelhos, mais de um, essa questionamento. Ele diz, não, o que você leu lá em Gênesis? Formou o homem e a mulher desde o princípio e uma só carne, deixará pai e mãe, serão então só uma carne. Ele cita o casamento em Gênesis, em Bereshit, né? Porque esse aqui é o paradigma do Criador. Esse aqui é a fonte pura, é a água no topo da montanha, né? Esse aqui é o projeto. Por isso que nós precisamos entender.
E aqui eu vou avançar um pouquinho para dizer para vocês que o Novo Testamento diz que Eva foi enganada pela serpente, pela astúcia da serpente. Ela não poderia comer do fruto, mas não tinha nada quanto a tocar. Então a serpente, na astúcia, ela engana, diz, olha, não foi, você não pode tocar. E a Eva recebeu essa informação. Adão adicionou a palavra de Deus, querendo fazer uma cerquinha extra. No que ele fez essa cerquinha, ele propiciou essa queda da Eva. Ela erra e é enganada, porque quando ela toca e nada acontece, ela acha que ela pode ter sido enganada sobre tudo. E aí ela cai. E ao cair, ela fica nua, a luz dela, do corpo glorificado. Adão e Eva, eles tinham corpos de luz. E nós vemos nas Escrituras, a gente vai voltar a esse assunto ainda, que a gente vê que o projeto do Messias na ressurreição é que também nós ressuscitemos. E aí nós vamos receber esses corpos glorificados na ressurreição do último dia, para vivermos nesse paraíso, na Nova Jerusalém, com o Messias, novos céus e nova terra. Então isso era como era no início. E eu estou falando para vocês que o projeto de Deus é restauração. Ele fez perfeito no início, vai se degradando por causa do pecado, vem o segundo Adão, e depois da segunda volta de Adão, vai ser novos céus e nova terra, a restauração de todas as coisas, de volta para o Éden, essa aliança, esse círculo, isso é o projeto. Então, Adão e Eva tinham corpos glorificados. Adão, ele não foi enganado, a gente lê isso lá no Novo Testamento. Por que ele não foi enganado? Ele viu Eva apagada, ele viu que ela estava sem o corpo glorificado, ele a viu nua, e ele escolhe comer, ele não foi enganado, ele foi. Mas isso, quando ele escolhe comer, de certa forma, ele está manifestando que ele, de fato, ele era uma só carne com essa mulher. Ele não poderia deixar parte deles ser arrancada, porque ele diz o quê? Osso do meu osso, carne da minha carne, essa sim é minha mulher. E os dois, então, casaram, eles foram uma só carne. Então, quando ele vê essa parte dele apagada, ele diz, não, eu e ela somos um só. E aqui também, Adão tipifica o Messias, que ele vem morrer pela sua noiva, para poder casar com ela, ele dá a sua vida. E ali em Efésios 5, quando a gente lê sobre o casamento com base bíblica, né? Ele diz assim, mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. Olha, não sejamos submissas ao marido de outra, de jeito nenhum. Mas ao nosso próprio marido, aquele homem que nós escolhemos amar, com quem nós fomos feitos no mundo espiritual, uma só carne, com eles, nós devemos escolher sermos submissas, porque existe uma grande diferença entre obediência, que é requerida de filhos, é requerido de servos em relação a seus patrões, e submissão. A submissão, ela é uma decisão, ela é uma escolha. Veja, as esposas são chamadas a serem submissas aos seus próprios maridos. A tarefa do marido, o chamado do marido, ela é muito mais difícil, oneroso. Maridos, amai as suas mulheres, como o Messias amou a sua congregação, a sua noiva, a ponto de a si mesmo se entregar e morrer por ela. Então, os maridos, eles são chamados a amar de um jeito que eles seriam capazes de escolher a morte, mas não deixar a sua própria carne só. Foi isso que Adão fez. Foi isso que Adão fez. Ele foi uma só carne, e é isso que o segundo Adão vai fazer, fará. Esse é o projeto. Esse aqui desenhado, mostrado pra gente aqui nas Escrituras. E é essa, assim, a maravilha é você conseguir enxergar isso, projeto de casamento. E aí, os últimos versículos para nós encerrarmos
essa aula aqui encerrando o capítulo 2. Por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, uma só carne. Aqui em hebraico, esse termo é basar errad. Errad é uma unidade complexa, é um só, e é a palavra que é usada para o dia na verdade é o dia único. Por quê? Porque eu estou falando que desde o início, a obra do Criador é meio que essa separação, essa expansão das coisas, né? Então, essa unidade, uma só carne, basar errado. E eu vou mostrar como uma coisa que as escrituras, elas são entendidas em camadas. Tem a camada literal, a peshat, tem a camada metafórica, alegórica, remes, tem a drash, que é o sistemático, e tem o sod, o mistério. O Paulo é aquele que interpreta as escrituras no sod, no mistério. E esse era o mistério que estava oculto, o Messias e a sua noiva, era isso, o segundo Adão. Então, quando Paulo está falando, ele não está falando no literal, ele não está explicando Gênesis aqui no literal, ele está explicando Gênesis, o primeiro Adão, o segundo Adão, ele está vendo o segundo Adão que vai entregar a vida pela sua esposa, como o primeiro Adão fez, tá? Então, nós precisamos buscar entender esses níveis todos que a Bíblia tem para a gente, porque o trabalho dos reis é esquadrinhar. Yahweh, o Criador, ele oculta, Provérbios 25:2. Mas nós precisamos ser reino sacerdotal e buscar esquadrinhar, entender. Aqui eu fiz um quadrinho que nós temos um segredinho, né? O nome de Isaac em hebraico, Yod Tzadik Het Kuf, né? Ele dá um somatório de 208. O nome da Rebeca em hebraico é Resh Bet Kuf. Peraí que eu não estou vendo bem. Né? Ele dá um somatório de 307. Os dois nomes somados dá 515. Quando nós escrevemos no hebraico também a palavra uma só carne, que é basar errad, o somatório dessa palavra é 515. Nós aqui encontramos no nível mais profundo, no nível sod, no nível do mistério, que Isaac e Rebeca é um tipo do casamento projetado por Deus. O casamento que é projetado para serem dois, um só, uma só carne. Nós podemos retomar um pouquinho isso na próxima aula. Mas por hoje eu creio que já esteja muito bom tudo que nós abordamos, né? Podem deixar comentários aqui abaixo e teremos prazer em, se não soubermos, também procurar estudar para responder, né? E até lá, que o nosso Criador, nosso Pai Celeste, abençoe a cada um que está assistindo essa aula e que possa guiar em toda a verdade, para que caminhos de vida aplainados, de bênção, sejam conquistados por cada um aqui, cada um de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Shalom.